Jesus glorificado. Como é importante a gente entender isso, porque uma coisa era Jesus nos dias da sua carne, outra coisa é o Jesus glorificado, o Jesus na sua manifestação plena de poder e autoridade. E ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Logo de cara, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. João, olha a humildade desse homem. Irmão vosso e companheiro na tribulação. Nós não somos apenas irmãos em Cristo. Nós somos companheiros na tribulação. E esta palavra que João usa aqui, na perseverança no reino, na perseverança de Jesus, é também muito importante, porque ela quer dizer aquela pessoa que tem resistência quando está debaixo de provações, quando está enfrentando grandes lutas. Então toda pessoa que é perseverante é uma pessoa que resiste o máximo que pode quando ela está debaixo de grandes provas. É uma pessoa perseverante. Eu estou falando isso aqui agora, eu estou lembrando. Ontem à noite, 10h30 da noite, 11 horas, estava passando no Sport TV um especial sobre os brasileiros que lutam no MMA, né? Misto de artes marciais, no Ultimate Fight. Então eu fiquei assistindo, porque eu gosto, né? E tem um lutador nosso chamado Júnior Cigano, e ele estava lutando com um americano, um cara forte, e ele não estava num dia muito bom, e o cara mais bateu, quebrou o nariz, o sangue jorrava, encharcado de sangue, e o juiz pergunta, se o cara não se render, ele pergunta, dá para continuar? E ele dá. E o locutor dizia, ô homem de raça, ô homem perseverante, ele já quebrou o nariz, o sangue jorra, e ele não rende, ele não se rende. Ganhou a luta. Ganhou a luta. Eu digo, caramba, agora isso aqui me lembra isso aqui. Toda pessoa perseverante é resistente quando está debaixo de prova, debaixo de dificuldade. Eu posso dizer para vocês que quase que diariamente eu estou debaixo de grandes provas. Pedro disse assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Você lembra disso quando Pedro escreve na sua epístola? Eu já enfrentei ao longo da minha vida muito fogo ardente. A vida de um homem de Deus, de um líder espiritual principalmente, é uma vida de provações diárias. Olha, é uma atrás da outra. São problemas, são dificuldades, são lutas. Poucas pessoas ajudam. É um problema um atrás do outro. Então, essa resistência aqui, que a pessoa tem, quando ela está debaixo de provações, é uma das virtudes, é uma das qualidades da vida cristã, irmão Geraldo. É a persistência, a perseverança, uma resistência extraordinária. Há pessoas que quando vê o fogo, já pega o beco, como diz o cearense, já abandona a igreja, já dá ouvidos à voz do diabo, sabe? Já fica completamente desorientado, já se perde no meio do incêndio. Não tem resistência, não suportam provas, não suportam lutas. Mas há outras que são perseverantes. Aquela expressão que a gente usa muito no Brasil, osso duro de roer. Lembra que você diz assim? Esse aí é osso duro de roer. Olha, esse aí é carne de pescoço, é duro na queda. O fogo vem, o problema surge, a dificuldade, o inimigo que se levanta e ele resiste a tudo. Pode vir doença, pode vir problema financeiro, pode ser alvo de injustiça, de incompreensões, mas ela está sempre firme e dizendo, eu não temerei mal algum. Eu não me rendo, eu não me entrego. Então, a perseverança é uma das virtudes que faz parte da vida de quem é mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui, diga amém. Então você tem que ser uma pessoa perseverante. Tem que ter resistência. Sabe como o exemplo que eu dei da luta que eu vi ontem? Cara, pá, peso pesado. Cada soco que eu digo só em olhar já estou quase desmaiando, só em ver na televisão. E o cara massacrado e aguentando, porque se o cara bater assim, está dizendo, parou, aguentei, me entrego. Joguei a toalha.
E ele, que o cara vai matar, vai massacrar. E aguentou, daqui a pouco ele vira por cima e dá um golpe, pum, vence a luta. Puxa vida, o cristão tem que ser assim. Tem que ser uma pessoa forte, tem que ser uma pessoa resistente. Bom, mas depois ele diz, achei-me na ilha chamada Patmos. Ele agora diz onde é que ele estava quando ele teve a visão do Cristo glorificado. Esse episódio aqui ocorreu no ano 95 depois de Cristo. João estava no exílio, numa ilha rochosa, que ficava a 14 quilômetros da costa, numa situação extremamente difícil. O imperador Domiciano, incomodado com as pregações de João, o exila, coloca João numa ilha onde ficavam os criminosos mais terríveis, os homens mais perversos e violentos, e João não foi para lá para pregar o evangelho para essa gente, não. João foi para essa ilha por pregar a verdade, por anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Por isso ele foi exilado. Então, João era uma testemunha tão forte de Jesus. Ele era um homem que proclamava a verdade de Deus com tanta firmeza que as autoridades ficaram muito incomodadas com ele. E disseram, olha só, tem um jeito da gente se ver livre desse homem. Esse homem está incomodando muita gente. É colocá-los lá na ilha chamada Patmos. Vamos colocar nessa ilha. Só que eles não sabiam, irmãos, que dentro dos planos de Deus, João precisava ir para a ilha de Patmos. Isso estava dentro dos desígnios predestinados de Deus. Deus queria que isso acontecesse, permitiu que isso acontecesse, para que João ficasse durante um período isolado de tudo, isolado de todos, para que ele pudesse, naquele período, ter uma comunhão profunda com Deus, para que ele viesse vir a receber a revelação do Apocalipse. É ele que recebe a revelação do livro do Apocalipse. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás, foi preciso Deus me tirar da seita universal, foi preciso Deus me isolar de tudo e de todos, para que um dia eu pudesse ouvir Deus falar comigo. Para um dia eu poder ouvir Deus falar. Porque se eu tivesse continuado naquela vida de seita, de oba-oba, de muitas viagens, sabe, de muito dinheiro, muita paparicação, muita agitação, muita idolatria, eu não teria podido ouvir a voz de Deus. Mas não teria mesmo. Por isso Deus me tira, coisa chata isso aqui, e me isola de tudo e de todos. E foi aí que uma terça-feira à noite eu ouço Deus falar comigo. Então, irmãos, precisamos entender que isso que aconteceu com João aqui estava dentro dos planos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus precisava estar a sós com esse homem aqui. Às vezes Deus permite uma doença, a pessoa é acometida de uma enfermidade, e aí ela é obrigada a ficar em casa, não sai, tem que ficar 10 dias, 20 dias em cima de uma cama, parada, refletindo, fazendo reflexões, e aí de repente é naquele momento ali que ela ouve Deus falar. Porque às vezes, nessa agitação do mundo moderno, nesse corre-corre da vida, não dá para ouvir Deus falar. Não dá. Poucas pessoas se escolhem um momento para ter uma comunhão, né, ali a sós com Deus. Então, João foi para a ilha de Patmos por ser um pregador da palavra, por pregar a verdade, por nunca ter negado a sua fé. Olhe, nunca negue a tua fé. Aqui no versículo 10, ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa expressão, achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que ele teve uma comunhão tão profunda com Deus, que ele teve como se fosse um êxtase. Quando ele está na ilha de Patmos, de repente, ele está numa comunhão tão boa com Deus, num elevo espiritual tão tremendo, que ele começa a ver coisas, começa a ouvir coisas, ele começa a receber de Deus uma revelação. E é interessante que ele diz que isso aconteceu no dia do Senhor. Está aí na tua Bíblia? No dia do Senhor, no dia de descanso,
no nosso Shabatum. Foi nesse dia que isso aconteceu com João. Você sabe que depois que a igreja foi estabelecida, o domingo passou a ser o nosso dia de descanso, o dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, começaram a guardar o domingo como um dia de descanso, a santificar o domingo. O domingo passou a ser o dia do Senhor. No domingo, a igreja primitiva não tinha nenhuma atividade que não fosse espiritual. Ninguém se envolvia com trabalho, em ganhar dinheiro, em fazer uma coisa, em fazer outra. Todo o povo de Deus naquele tempo se concentrava só nas coisas espirituais. A prioridade número 1 era o culto a Deus. Isso no dia do Senhor. Eu digo, e repito sempre, que o termômetro que mede a temperatura espiritual do cristão é o domingo. Conforme você trata o domingo, da maneira com que você procede em relação ao dia de descanso, eu vejo como está a tua temperatura espiritual. É verdade. Se o domingo para você é como qualquer outro dia da semana, é um dia como outro qualquer, se no domingo você se envolve com atividades que não são atividades espirituais, se o domingo você não vem aos 2 cultos, vem a um, não vem a outro, então, olha, quando eu vejo isso, é como se eu tirasse o termômetro e aparecesse lá menos 5 graus. Temperatura gelada. Espiritualmente está frio, está gelado. Mas se você guarda o dia do Senhor, se você considera o domingo digno de honra, não segue os teus próprios caminhos. Aí eu digo, quando eu puxo assim, a temperatura está fervendo, meu irmão. Eu digo, esse aqui está com a temperatura espiritual lá em cima, né?